Hello students, how are you? Estou aqui novamente para falar de língua inglesa, terceira série do ensino médio. Eu sou a teacher Josicleia e hoje nós vamos fazer a parte 2 falando dos advérbios. Hoje é advérbios de modo e de intensidade. Vamos usar também alguns vocabulários de profissões e profissionais em inglês. Let's go? Tá. Antes de tudo, vamos relembrar a aula passada. Nós vimos advérbios de lugar, né? Place, de tempo, time e frequency, que é de frequência. Temos aqui uma frase. He worked once downstairs last week. Então, ele trabalhou uma vez lá no andar de baixo, lá semana passada. Eu usei aqui o once, que é um advérbio de frequência, once, uma vez. Downstairs, que também é um advérbio, só que este de lugar, né, andar de baixo. E last week, que é o advérbio de tempo, ok? Todos em uma só frase, mas nós já vimos eles separadamente. Hoje nós vamos ver outros advérbios. Are you ready? Let's go! Então, let's learn some professions. Antes de tudo, precisamos aprender algumas professions, umas profissões. Nós temos aqui exemplos como farmer, que é o fazendeiro, priest, que é o sacerdote, doctor, todo mundo sabe, né? Doutor, médico, artists, aí no caso está no plural, né? Artist no singular, tanto faz ser ela a artista quanto ele o artista, tá, gente? Manager, que é o gerente. Football player, que é o jogador de futebol. Agora uma atençãozinha nessa figura. Essa bolinha indica o futebol brasileiro, o nosso, nós chamamos de soccer. Então o nosso jogador de futebol é o soccer player, né? Como o Neymar, o Arrascaeta da vida, soccer player, o jogador de futebol. Se você quer se referir ao futebol americano, você usa o football player, ok? Fireman, que é o bombeiro. Waiter, que é o garçom. Footballer, que é outra forma de chamar o jogador de futebol. Engineer, que é o engenheiro. Office worker, é a pessoa que trabalha no escritório, né? Policeman, o policial. Singer, aí tem uma cantora, mas também pode ser cantor. Pilot, que é o piloto. Swimmer, que é o nadador. Pode ser nadadora também, ok? Claro que nós temos outras professions, mas hoje nós vamos focar nessas aqui com os exemplos dos advérbios, certo? Vamos lá. O primeiro advérbio que a gente vai ver é adverbs of manner, que é o advérbio de modo, de maneira, manner, ok? Os advérbios de modo indicam como ou a forma que algo aconteceu. Tá, temos vários exemplos, vamos focar em alguns aqui. Kindly, que é gentilmente. Kindly também você pode dizer, tá? Quickly, rapidamente. Slowly, lentamente. Carefully, cuidadosamente. Really, realmente. Fluently, fluentemente. Patiently, pacientemente. Hardly, dificilmente. Tá, e quanto à posição, teacher, desse advérbio? A ordem que aparece de acordo com a ênfase que nós queremos dar na frase. Por exemplo, the fireman left the room quickly. O bombeiro saiu da sala rapidamente, ok? Quickly, rapidamente. The swimmers immediately took the pills. Os nadadores tomaram os remédios imediatamente. Imediatamente, immediately. Ok? Tem que ler assim, rápido. Immediately.
What I love about you is you do things carefully. O que eu amo em você é que você faz coisas cuidadosamente. Então, cuidadosamente, carefully. Ok, students? Todos aí apareceram no final da frase, certo? Vamos ver outro tipo de advérbio. Outros exemplos desse advérbio. Position. Before the main subject, que é antes do sujeito principal, né? Quickly, that farmer left without goodbyes. Então, rapidamente, aquele fazendeiro saiu sem dar tchau. Between the subject and verb, auxiliar. Então, esse é entre o sujeito e o verbo, auxiliar. Exemplo, he quickly left without a goodbye. Ele saiu rapidamente sem dar tchau. Olha a posição do advérbio. After the verb, que é depois do verbo. The artist organized the entire room quickly. O artista organizou rápido o quarto inteiro rapidamente. Ok? Right. Caso o verbo principal tenha um objeto, colocaremos o advérbio tanto antes do verbo quanto depois do objeto, mas nunca depois do verbo, ok? Vamos ver aqui este exemplo. His manager wrapped carefully the box. Então, o gerente dele embrulhou cuidadosamente a caixa. Aqui nós temos um sujeito, verbo, advérbio, objeto. Observe que nessa outra frase vai mudar a ordem. His manager carefully wrapped the box. O gerente dele cuidadosamente embrulhou a caixa. Sujeito, advérbio, verbo, objeto. His manager wrapped the box carefully. O gerente dele embrulhou a caixa cuidadosamente. Agora nós temos sujeito, verbo, objeto e advérbio no final da frase. Observaram carefully que ele teve várias posições diferentes? Great. Nós temos também um adverbs of degree, que são os advérbios de intensidade, degree, ok? Quando a gente quer intensificar, né? Como o próprio nome diz, intensify. Também pode ser intensify, intensity or adverbs of degree. Serve para informar a força de uma ação, de um adjetivo ou de outro advérbio. Nós temos vários exemplos, mas os 4 mais usados, vamos dizer assim, estão aqui. Very, que quer dizer muito. To, muito, demais. More, mas. Almost, quase. Dentro de um exemplo, she is almost 30. Ela tem quase 30 anos, ok? 30 anos de idade. Sobre a posição desses verbos, teacher, vamos ver nos next slide, no próximo slide. Enough. Sobre o enough, quando usado em forma de advérbio, ele é escrito após adjetivos e advérbios, potencializa os significados e tem o sentido de suficiente, suficientemente, o necessário, entre outros aí, tá? Por exemplo, the water isn't hot enough. A água não está quente o suficiente. Agora ele tem a tradução de suficiente, enough. Observe neste outro exemplo que vai mudar a tradução dele. I know this driver since he wasn't old enough to drive. Então, eu conheço esse motorista desde quando ele não tinha idade necessária para dirigir. Necessária. Olha a tradução do enough. Tom, the waiter, studies hard enough to get a great degree. Tom, o garçom, ele estuda o suficiente para conseguir uma ótima graduação. Agora, o enough voltou a ser suficiente. Então, observaram que não dá para traduzir ao pé da letra, depende do contexto da frase, ok? Isso serve não só para os advérbios, gente, todos os vocabulários de inglês. Outro advérbio que nós temos aqui bastante usado em inglês é o to, né? To. Usamos esse advérbio para indicar que algo está além da conta, ou seja, significa excessivamente, demais,
e mais que o necessário. E geralmente qualifica um adjetivo. Veja os exemplos. This soup is too hot. Essa sopa, ela está quente demais. Né? Muito quente, bastante quente. Como que eu vou colocar em inglês? Too hot, ok? Outro exemplo. My favorite singer's house is too far from mine. Então, a casa da minha cantora favorita é too far from. Ela é bem longe, muito longe da minha. Too far from mine, ok? The doctors work too much. Médicos trabalham bastante, muito, demais. Como que eu traduzo? Too much. Ok, student? Temos um outro advérbio também bem conhecido pelos alunos, aqui é o very, né? Usamos o very assim como o to, que também significa muito, mas não possui uma conotação negativa. Olha, veja bem, veja as principais diferenças. Brazil is a very beautiful country. Então, o Brasil é um país muito bonito. Muito bonito em inglês, very beautiful. Those soccer players feel very happy when they're with their friends. Aqueles jogadores de futebol se sentem muito felizes quando estão com seus amigos. Very happy, muito feliz. This is Christian, our engineer. He is very smart. Esse é o Christian, nosso engenheiro, ele é muito inteligente. Very smart, muito inteligente, muito esperto. Ok? Nice. Então, vamos praticar num exercise aqui da letter A. I'm not strong to, enough, or so much to help the office worker carry that box. E aí? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Letter B. The pilot was completely, more, or extremely nervous to work yesterday. Pensaram? Se você disse enough para a primeira atividade, está correto. I'm not strong enough to help the office worker carry that box. Que quer dizer assim, eu não sou strong, né? Forte, eu sou suficiente to help, para ajudar aquele office worker, como eu disse para vocês, é o trabalhador lá do escritório, né? Carry, carregar a box, aquela caixa. Então, não tenho essa força suficiente. Enough, né, gente? Letter B. The pilot was completely nervous to work yesterday. Então, o piloto ele estava completamente nervoso para trabalhar ontem, né? Ao trabalhar ontem, ele estava completely nervous. Completamente nervoso. Ok? Não tinha como ser more e extremely também. Nem se encaixa essas opções. Ok, letter C. Cynthia thinks she is absolutely, mainly, or extremely right about not attending her son's wedding. Vou deixar vocês pensando enquanto eu leio a D. The prince walked slowly, or slowest. E aí? Se você marcou absolutely na primeira, está correta. Vamos ler a letra C completa. Cynthia thinks she is absolutely right about not attending her son's wedding. E aí, a Cynthia, ela acha que ela está absolutamente correta sobre a wedding, que é a festa, a cerimônia de casamento do son, do irmão dela. Do filho dela, sorry, son é filho dela. Letter D. The prince walked slowly. Então, o sacerdote, ele caminhou lentamente. Letter E. We slept badly or more bad last week. E aí? The policeman is almost more or too 50 years old. Badly, nós acordamos mal, né? Last week, semana passada. Badly. The policeman is almost 50 years old. Ele tem quase
mais ou menos os seus 50 anos de idade, certo? Esse almost vai ter o significado de quase mesmo, não tinha que ser more, nem to, não, nem se encaixa, certo? Thanks so much, students. Espero que tenha ajudado vocês nos estudos aí at home, em casa. Não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações e práticas desse conteúdo de inglês. See you next class. Bye bye.